Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou a Danúbia Silva, idealizadora do Pod Dan. Eu sempre digo que pode, né? O seu podcast disruptivo. Estou aqui hoje gravando o episódio número 2 da temporada de 2026 com a maravilhosa Angel Jackson. Mas antes da gente começar esse bate-papo, vou fazer minha autodescrição de como eu estou hoje. Estou aqui com meu cabelo black para jogo, estou usando um brinco que tem o continente africano desenhado, de vez em quando ele vai balançar, pode ser que vocês enxerguem, um colar de búzios, um anel de búzios, uma blusa que tem aqui uns babadinhos com umas miçangas pretas, e no meu fundo tem a logo do Pod Dan. Aproveitar, agradecer os meus apoiadores, né, a Maria Preta Beer e a agência de comunicação Respeite Meu Chiado, que sempre estão me ajudando aqui a divulgar, sempre estão me ajudando nesse corre que é produzir um podcast. Mas, sem mais delongas, primeiro eu vou ler a mini bio da Angel. Só vem gente potente aqui, né, gente? A gente já começou 2026 daquele jeito. Vamos lá. Angel Jackson é artista visual, fotógrafa e comunicadora. Sua relação com a fotografia inicia-se em 2008, de forma autodidata, como prática de registro sensível, construção de memória e afirmação de narrativas. Ao longo de sua trajetória, realizou coberturas fotográficas de saraus, atos e manifestações políticas, festas de matriz africana, celebrações populares como a entrega de presentes para Iemanjá na colônia de pescadores da Boca do Rio, além do carnaval na Marquês de Sapucaí. Seu trabalho atravessa territórios culturais, espirituais e coletivos, com atenção às expressões populares e aos corpos em movimento. Na arte, investiga o amor em suas diversas formas de afetividade, familiar, comunitária e coletiva, abordando temas como pertencimento, identidade, ancestralidade e memória afetiva. Com mais de 14 anos de atuação em comunicação e marketing digital, integra arte e estratégia visual em projetos culturais e sociais. É fundadora da Morada de Dengo Comunicação e acumula experiências em coordenação de equipe, estratégia digital e produção de narrativas para projetos independentes e institucionais. Seu trabalho se orienta pelo compromisso estético, político e social, buscando produzir imagens que fortaleçam vínculos, afirmem experiências e ampliem possibilidades de presença por meio da arte. Incrível essa mini bio aqui, né, gente? Mas antes de eu deixar a Angel falar, eu gosto muito de trazer como eu me conecto com as pessoas. E eu conheci Angel em 2024, acho que foi isso, né? Na final do Hacking Her, que eu tive a oportunidade de ser mentora. Ela e a parceira dela de trabalho também é um pouquinho que eu quero falar sobre esse assunto que é maravilhoso. Não tive a oportunidade de mentorá-las, que foi algo que aconteceu 100% online, mas a premiação final aconteceu presencial no Rio de Janeiro, e eu fui assistir. E por que eu fui me conectar e dar um abraço nessa mulher, né? A gente vai falar um pouquinho desse rolê também. Porque a premiação ela aconteceu no dia 25 de julho, né, Dia Internacional da Mulher Latina, Americana Caribenha. E a Angel fez um super comentário de que não adianta, de novo, a gente precisa racializar os assuntos, de que aquele evento, naquele dia, e por ter uma participação expressiva, era um hackathon só para mulheres, e presencialmente haviam poucas pessoas negras, inclusive para julgar os trabalhos, e também uma banca formada ali de uma maioria de homens e não de mulheres, se eu não me engano. E desde o começo do evento eu já cheguei muito incomodada, né, em como uma pessoa que estava, enfim, conduzindo o evento, já via com um atravessamento de um olhar de que quase que parecia um favor as pessoas estarem ali numa final de um hackathon, trazendo trabalhos e trazendo potenciais possibilidades de soluções, e aí quando eu digo até soluções sustentáveis,
não perpassa só quando a gente fala pelo meio ambiente, eu acho que ser sustentável também é pensar numa vida digna, e as pessoas pouco entenderem sobre aquilo, sobre aquele assunto, para uma final de um hackathon que pensava soluções para mulheres. Mas, enfim, não vou contar todo o contexto, eu só sei que a hora que acabou, eu saí no meio da multidão e falei assim, mulher, eu preciso te dar um abraço, porque você falou em meio a uma multidão e que talvez poucas pessoas, especialmente mulheres negras, teriam vontade de trazer sob aquele olhar racializado em como aquela final de evento foi conduzida. Andy, eu vou pedir para você fazer sua autodescrição, para você contar um pouquinho dessa mini bio, né, que não é um pouquinho, não é um tantão, como que você junta várias coisas e pensa a afetividade, pensa a cultura, pensa a política, né, pensa sobre esse movimento dos nossos corpos dentro da sociedade, principalmente quando a gente está falando da área de comunicação e perpassando também pelo marketing digital. O palco é todo seu. Olá, olá, sou Angel Jackson. Gosto de colocar o mesmo depois, porque muita gente acha que é meu pseudônimo ou uma escolha artística, mas é o meu nome de registro mesmo. Depois eu conto um pouquinho sobre isso. Enfim, eu estou usando um óculos com uma armação meio dourada, meio um rosé. Tô usando uma blusa branca, meu cabelo é preto, tô de batom também, um batom marrom, um colar com uma pérola, feito inclusive por uma artesã aqui de Salvador. Atrás de mim tem uma parede marrom, vocês, né, eu gosto, né, dos tons terrosos, mas também tem um laranja e um verde, porque a cor tá sempre presente na minha vida. Como o Dan trouxe, né? Eu tava aqui escutando a minha mini bio e pensando, gente, todas as vezes que eu releio, né, e que eu visito, o meu campo de experiência profissional é uma reafirmação para mim, assim, né? Não é algo que da noite para o dia eu acolhi. Tem sido uma construção, na verdade, estou passando por um processo de reorganização é, da minha trajetória, trazendo o meu lado artista para a luz agora. A verdade é que eu começo na fotografia em 2008, fotografando flores, especialmente os girassóis, que é a minha flor favorita. Então, quando perguntam quem é Angel, eu falo, é a mulher que gosta de fotografia e de girassóis, e que está sempre com um sorriso no rosto. E comecei fotografando a natureza e isso foi ampliando para famílias, para casais, enfim, né, para as pessoas como um todo, crianças sobretudo. E eu me apaixonei assim por por cuidar desse meu olhar para pessoas, sobretudo para essas crianças que chegavam até mim, contrariando muito da estética da fotografia, contrariando essa coisa de que precisa ser tudo muito perfeito quando eu fotografo, e eu acho que isso domina muito o meu olhar hoje, tanto na comunicação quanto na fotografia, porque criança é movimento, né? Criança é vida ali pulsando, então eu não fui de encontro muito às técnicas muito robustas da fotografia. Gosto dessa coisa do movimento, mas obviamente, né, a gente precisa em muitos momentos ir para esse lado mais comercial também para, enfim, né, se encontrar aí no mundo. E aí eu iria fazer fotografia na faculdade. Mas me veio a oportunidade de fazer publicidade e propaganda, né? Eu sou formada em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda pela PUC Minas, em BH. E isso é muito. Eu sempre lembro disso porque eu sou de Betim, sou mineira, morei no Rio e agora estou em Salvador, conhecendo o mundo, porque ele é muito grande para ficar num lugar só. Mas essa coisa da PUC, lá em Betim tem, só que os cursos da PUC de Betim são muito voltados para a área da saúde. E minha mãe, empregada doméstica, meu pai era pedreiro,
E eu sempre passava na porta e falava, mãe, eu vou estudar aqui. E ela falava, não, com que dinheiro? Como que você vai estudar aqui? E eu, não, eu vou estudar aqui. E acabou que eu não estudei na PUC de Betim, mas estudei na PUC de BH e iniciei meu trabalho na área da comunicação na PUC de Betim, como estagiária na assessoria de comunicação. Então, a palavra, né? A palavra tem muita força, a palavra tem muito poder, assim. E quando eu revisito isso, eu fico, meu Deus do céu, eu consegui fazer isso aqui. E foi ali dentro da comunicação, dentro de uma universidade particular, que eu comecei a me entender enquanto mulher preta, porque eu não me enxergava ali dentro. E a minha turma tinha eu e mais duas pessoas pretas na turma. Os papos eram, porque a minha empregada tá ganhando tanto e conseguiu comprar carro e fazer acontecer. E eu ficava, gente, vocês estão falando de pessoas como a minha mãe, e não é tão fácil assim, né, acessar esses lugares, assim. Então, dentro da universidade, é, o ser negra veio com tudo, assim. Além do ser LGBT também, sou uma mulher lésbica e sapatão. E foi ali também que eu comecei a entender por que é isso, né, gente? Fui fazer comunicação e aí muitos universos se abriram na minha frente, mas acho que o mais forte foi a questão de me entender uma mulher preta e não me enxergar naquele lugar. É, e ali dentro eu fui construindo, né, essa minha identidade. Foi quando eu comecei, inclusive, a usar o meu cabelo natural. É, a minha turma também, apesar, né, de ser uma turma de maioria branca e, enfim, com muita grana, eu brincava com eles que o que eles gastavam numa noite eu recebia no meu mês trabalhando. Quando eu precisei me ausentar da faculdade, né, quando eu falei que eu ia parar de fazer, porque eu não estava dando conta de bancar, era muito caro, porque não é só a mensalidade, né, a mensalidade, é transporte, é alimentação, é xerox, é livro. A minha turma se juntou para poder bancar a minha estadia na faculdade, só que nesse meio tempo eu consegui a bolsa integral do ProUni. Então, sim, sou resultado de políticas afirmativas. É, isso é algo que eu vou levantar e vou continuar levantando, porque a gente sabe que esse assunto está aí, né? De uma forma bem prejudicada, mas consegui me formar. E eu falo que ter começado na arte, e aí daqui a pouco eu conto um pouquinho sobre como essa arte existe na minha vida, me fez ter um olhar diferente para a comunicação. A Morada de Dengo, ela nasce disso, assim, né? A Morada de Dengo, ela nasce de um lugar de eu não me enxergo aqui, e aí uma psicóloga falar comigo, se você não se enxerga, abra seu caminho. Faz aí o seu caminho. Então, a Morada, ela nasce desse lugar de ir nadar contra uma maré, de entender que a comunicação ela precisa enraizar, ela precisa ter tempo para ser construída e que dá para fazer isso, assim, sabe? Então, a Morada de Dentro Comunicação ela vem disso, ela nasce com a fotografia e depois ela vem para esse lugar mais artístico, mais poético e mais humanizado da comunicação. Muita coisa, né, gente? Eu sou uma apaixonada por ouvir histórias. Eu sempre digo nos episódios que são histórias que conectam pessoas. Quando você vai falando um pouco da sua trajetória, eu sempre digo que quem ainda não entendeu que a nossa vida ela é um constante movimento, porque precisa ser um movimento, porque senão nada acontece, o quanto que isso é muito rico, mas pensando em dois lugares. Eu sempre digo que alguns espaços, eles são muito violentos para nós enquanto pessoas negras, e principalmente faculdades ou universidades particulares, mais em especial, porque realmente a gente vai se deparar com pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da nossa,
Eu digo um pouco disso, né? Não sou filha de políticas públicas, porque sempre trago esse meu lugar de que eu não estudei em escolas públicas, mas o pouco dos acessos que eu tive, eu já enxergava o racismo, porque o meu corpo naquele espaço já era um corpo político, de dizer que assim, o que você está fazendo aqui, mesmo sendo uma mulher negra de pele clara. E o quanto que isso nos faz entender esses mecanismos que eu falo dos racismos, e que, na verdade, a gente continua caminhando porque é algo que talvez nem estejamos vivas ainda para ver o fim do racismo na nossa sociedade. Mas, como todo ser humano, nós pagamos boletos. A gente não vive de luz. Então, a nossa vida precisa continuar e ser um constante movimento. E quando você traz, né, esse olhar das conversas, cara, eles estão falando que para uma certa parte da elite é um absurdo uma empregada doméstica conseguir comprar seu carro, conseguir comprar a sua casa, porque fica parecendo que nós estamos muito próximo de ser essa elite, mas ainda é um quão distante, é só algo que é ilusório, mas fica muito nítido dizer o quanto que essa ascensão, que ter uma casa assim é um conforto, digamos, um tipo de segurança, isso incomoda a certas pessoas, mas vamos falar aqui declaradamente, né, isso incomoda a branquitude, porque eles têm medo de perder privilégios. Então, quanto mais eles conseguirem nos afastar dessas possibilidades de ascensões, digamos que mais felizes eles estarão, mas enfim, a gente está aqui para provar que não vai ser bem assim. Porque a gente também gosta, eu gosto sempre de falar, a gente também gosta de dinheiro, a gente também gosta de conforto, Muito, muito. a gente também gosta de conforto, assim como qualquer ser humano. Não sei se sua comunicação, não sei se você passou, eu acredito que sim, pela famosa pirâmide de Maslow, né, que a gente tem lá as escadinhas do que é uma vida digna para um ser humano, e isso está escrito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Parece que em algum momento as pessoas se esquecem disso. Mas, enfim, eu quero avançar aqui com a trajetória de Angel, mas antes de você avançar, eu quero saber a história do nome, porque eu, de verdade, eu achava que era meio que um nome artístico, né? Jogou lá na numerologia, falou, não, agora tem que ser Angel Jackson para o rolê dar certo. Apesar de ser uma pessoa bastante mística, que gosta de um tarô, que é macumbeira, não veio disso, assim. Meu pai, Salvador de Oliveira Santos, meu pai sempre foi muito apaixonado por música, e o Michael Jackson foi o grande ídolo da vida dele, assim. Então, em casa somos Michael Jackson, Angel Jackson e Marlon Jackson, em função ali da história dos Jackson Five. Pararam no Tree, mas meu pai trouxe isso, assim, e vou confessar que inicialmente me causava estranheza. Eu até falei com uma pessoa esses dias, né? Na época da alfabetização foi denso, porque a pronúncia é diferente da escrita, e então foi um processo, mas hoje eu entendo muito o porquê desse nome, assim, não só por entender que eu já fui designada de alguma forma a ser artista, mas também por entender de um outro ponto, assim, me entender Angel e me entender Jackson. E aí, Santa Terapia, né? Foi um processo de entender esse Angel, porque sempre fui uma pessoa muito amorosa, muito dedicada às pessoas à minha volta, mas o Angel, ele de alguma forma me apagava, assim, né? E aí, uma vez, uma terapeuta falou comigo, uma psicóloga falou comigo, Angel, você já parou para pensar que o anjo da guarda, é o zeloso e guardador, e ninguém vê o anjo da guarda, ele tá ali só para cuidar? E aí vem Angel, e aí uma outra amiga, Jaque, inclusive, que participou do hackathon comigo, ela fala, mas ao mesmo tempo as pessoas não enxergam
se você fala para as pessoas especificarem o que é um anjo, né, retratarem o que é um anjo, não tem a minha imagem de uma mulher preta, né? Geralmente é aquela criancinha do olho claro, do cabelo dourado ali, bem cacheadinho, assim. Então, ela fala, seu nome, você já chega quebrando paradigmas ali, sabe? Então, hoje eu entendo muito da força desse nome e o Jackson, acho que ele chega mais nesse campo artístico mesmo, assim, né? De me entender uma mulher preta dentro da construção da arte, assim. Michael Jackson, né, gente? Para quem não conhece, foi um dos reis do pop e que revolucionou a música preta, assim. Então, eu brinco que eu escutava Michael Jackson desde a barriga da minha mãe, sabe? Assim, em casa tinha quadros, meu pai tinha revistas com muito, uma revista enorme lá em casa, com tudo que saía do Michael Jackson na mídia, estava dentro disso. Ele teve um grupo, né, que eles faziam um cover dos Jackson 5, então um primo dele fazia o Michael Jackson, então tinha as reproduções das roupas de Thriller, de todos os clipes mais emblemáticos, então eu cresci nesse movimento, assim, né, da música preta gritante, pulsante, literalmente na minha casa, porque o som não era baixo. E ao mesmo tempo, eu também. Ontem eu estava conversando com uma amiga, e geralmente quando eu falo do meu nome, eu falo muito do meu pai, né? Por conta da questão do Michael Jackson. Mas eu tenho conversado muito com a minha mãe e para entender, né, os movimentos dela também. E a minha mãe, as minhas tias sempre falam que minha mãe sempre se vestiu muito bem. Minha mãe se destacava pelas roupas que ela vestia. E aí um dia eu fui perguntar para ela, né? Tava fazendo uma construção aqui, falei, mãe, como era isso, né? E aí ela falou comigo assim, Angel, ela gostava muito de boina e ela tinha uma coisa de tornar a peça, você falou sobre sustentabilidade, né? De tornar essas peças, de usar elas de uma forma versátil, assim. E aí ela falou comigo esses dias que uma vez pararam ela, muitos anos atrás, para perguntar se ela trabalhava na CIA, porque a CIA tinha acabado de chegar na cidade e era o auge, né, da moda, assim, para as pessoas. Então, a leitura, e aí até conversando com a minha esposa, eu falei, cara, que loucura, né? Porque a leitura que a gente teria hoje é diferente da leitura que ela teve naquele momento. As pessoas estavam acessando ela nesse lugar porque ela se vestia bem, e ali era referência para as pessoas de se vestir bem, assim. Então, minha mãe também tem esse campo artístico, né? Também tem esse lugar dessa concepção da arte. Então, eu fui forjada nesse ambiente, assim, né? Então, hoje eu entendo muito do porquê desse nome ter caído aqui para mim. Meu irmão mais velho, que era o Michael Jackson, também já faleceu, mas o Michael tinha meningite, mas assim, a vida dele era Michael Jackson. Meu pai conseguiu de fato transferir para ele o amor, né? Botava Billie Jean e Michael ficava louco, assim. Ele teve sequelas, né? Enfim, de uma vacina errada e tal, mas não caminhava, não conversava como a gente conversa, mas entendia muito tudo e você via o brilho no olhar dele quando o Michael Jackson tocava, assim, sabe? E tem o Marlon, que hoje é MC. Então a arte não tem como. Minha família tá toda nesse. Meu principal núcleo familiar ali tá todo nesse lugar, assim, nessa construção artística e nessa construção de amorosidade também, assim. Meu pai sempre foi um cara muito apaixonado pela vida, sempre usou a música para falar dos sentimentos dele, assim. Então eu acredito que isso tudo, né, me impactou de todas as formas, assim, e constitui quem eu sou hoje. E é incrível ouvir essa tua história,
pensando nessa construção de nomes, essa transferência que o seu pai fez para você e para os seus irmãos, pensando em construções e em como, de fato, a arte, ela impacta diretamente as nossas vidas. Eu, hoje, há algum tempo, já reassistindo, enfim, algumas reproduções de Michael Jackson e tal, não tinha idade ainda, assim, para ir em shows, né, mas lembro que quando ele faleceu, ele estava para vir fazer um show no Brasil, e eu falava, assim, que hoje, que se pudesse voltar no tempo e transferir e falar para algum tio, falar, não, alguém vai ter que me levar nesse show, pensando o quanto que ele foi, de fato, um artista revolucionário, especialmente para a música preta, e o quanto ele ainda é referência para muitos artistas, e que a gente fala que, tipo, cara, não tem ninguém assim que chegue perto dele, enquanto produtor, enquanto artista, aquele bailarino incrível, enquanto... Cara, ele tinha ali, vamos falar aqui, né, já que você falou da Macumba, ele tinha uma entidade ali com ele que guiava ele naquele espaço. Então, é muito mais sobre isso. Sim, totalmente, assim, e falando, né, hoje eu trabalho como mentora, né, em relação à marca pessoal, e eu fui dar uma palestra sobre isso num lugar, e aí eu trouxe essa história do meu pai, né, porque o Michael Jackson, ele impactou tanto a vida do meu pai, que a forma como meu pai se vestia, assim, vou te mandar fotos depois para você ver, mas a forma como meu pai se vestia imprimia. E aí, uma coisa bem inusitada que aconteceu, no dia do enterro do meu pai, eu pedi para cantarem Tá Escrito, que é a música do Revelação, porque é uma música que meu pai sempre cantou para mim. Todas as vezes que eu fui voar, né, ele botava essa música para mim. E aí, enfim, cantamos e tudo mais. E na hora, né, do cortejo ali cantou. E aí um amigo dele falou comigo assim: "Não entendi por que que você pediu para cantar Tá Escrito. Cadê o Michael Jackson?" E aí eu falei: "Meu Deus, as pessoas realmente reconhecem meu pai neste lugar", né. Então a forma de se vestir, o sapato social, a calça social, a meia branca, o sapato preto, a meia branca, todos os dias da vida. E aí esses dias a gente estava um tempo atrás estava assistindo um show dele aqui em casa com a minha esposa, e aí eu fui ver as camisas, né, que os irmãos dele, foi um show de 30 anos de carreira, se eu não me engano, e os irmãos dele estavam usando umas camisas que eu tenho uma camisa muito parecida, que era do meu pai, que eu herdei dele, assim, e que era igualzinho. Eu ficava, gente, que coisa louca, assim, né? Então, quando eu falo de marca pessoal, meu pai foi muito esse representante de marca pessoal, porque onde eu chego até hoje, assim, né? As pessoas perguntam e falam sobre Michael Jackson porque o meu pai trazia isso no corpo, na vestimenta, na fala, né? Então, assim, de fato, o Michael Jackson, ele foi um artista que impactou muito. Ele empoderou, né? Naquela época, meu pai nem sabia o que era empoderamento, né? A gente começou a discutir isso tem pouco tempo, relativamente falando, e ele conseguiu transmitir isso, assim. Então, fazendo uma conexão com o que eu desenvolvo hoje na comunicação, quando eu falo que marca pessoal é sobre a nossa história, sobre os nossos diferenciais, é, nós, pessoas pretas, já estávamos fazendo esses movimentos acontecerem, mas não tinha esse nome, né? Assim como tantas outras coisas em que a gente abriu os caminhos, mas não tinha um nome ali, mas que foram pessoas como nós que abriram esses caminhos. Então eu acho que olhando para a trajetória do meu pai hoje e trazendo para minha trajetória, realmente a arte ela foi o pontapé inicial ali para que tudo que acontece na minha vida hoje exista. Legal, né, gente? Fala que não tem como a gente negar as nossas histórias, né? Sempre vai ter um pontinho ali que vai estar entrelaçando, ou uma coisa e outra que
a gente vai herdar dos nossos ancestrais, e isso é fato. Mas eu quero trazer agora um pouquinho sobre o hackathon, né? Sobre uma solução incrível que vocês trouxeram na época. Eu fiquei maravilhada, ouvindo os pitches ali finais. Vou só fazer um adendo, né? Hackathon, para quem não sabe, é você criar uma solução, enfim, a partir de uma temática que já está pré-definida, que aconteceu durante 3 dias, e aí depois as melhores soluções vão lá e apresentam o seu pitch, que pode vir a virar um negócio, enfim, que pode ser transformado em várias coisas. E que vocês trouxeram esse repertório bem específico, principalmente quando estamos falando em relação ao cuidado, mas ao cuidado racializando, trazendo esse olhar para as mulheres negras. E que toda vez, e eu sou depois, eu já tinha participado de um hackathon, e depois eu passei a ser mentora, que eu queria também entender um pouco mais desse movimento, e o quanto, e se não tem ali pessoas que também tenham esse olhar racializado para tudo que nós trouxermos, pessoas não vão ter essa sensibilidade de julgar essas soluções. Isso é fato, porque o primeiro, na verdade, foi um Inovaton que eu participei. Na verdade, foi Inovaton, foi um Startup Weekend, que daí é trazer uma solução em 2 dias, né, que é menorzinho que um hackathon, e eu trouxe também esse olhar específico de mentoria para mulheres negras. E nós só ficamos em terceiro lugar porque tinha uma mulher negra que estava ali junto com as pessoas julgando as soluções, e que isso faz todo um diferencial. Infelizmente, com o perdão da palavra que eu vou usar, mas enfim, a galera já está acostumada, as pessoas brancas estão cagando e andando, especialmente que nós, mulheres, ainda estejamos na base da pirâmide social. Eu queria que você trouxesse um pouquinho como que foi essa construção dessa solução, como que foi esse caminho que vocês percorreram no Hackathon até chegar aquele dia da premiação final. Jaque, né, quem me apresentou esse universo, e Jaque é minha melhor amiga, assim, da vida, é um reencontro. Eu falo que esses dias foi aniversário dela e eu tava relendo, né, algumas mensagens que eu já mandei ao longo desses longos anos que a gente tá junta, e eu conheci a Jaque pegando uma carona, ela dava carona, enfim, lá em Minas. Eu trabalhava em BH, sou de Betim, trabalhava em BH, e aí, enfim, um dia ela me deu essa carona, e aí eu lembro que eu sentei ali no banco do passageiro, e parecia que eu tava reencontrando uma pessoa, assim, que eu não via há um tempo, mas sabe aquelas amizades que você fica tempo sem ver, e quando você conversa, parece que foi ontem? Foi exatamente assim. E aí eu lembro que entrou uma pessoa atrás, eu lembro dessa pessoa entrando, mas eu não lembro dessa pessoa descendo, assim. Acho que a pessoa, inclusive, dormiu lá atrás, porque era bem cedinho, assim. E a gente conversou sobre tudo sobre a vida, enfim, e nos tornamos melhores amigas desde então, assim, já que já passou por diversos momentos, passamos juntas, né, por diversos momentos na vida, e eu gosto sempre e isso é uma coisa que eu falo com ela diariamente. Eu tenho muito orgulho da trajetória, né, já que é uma mulher preta que está aí na área da tecnologia, hackeando o sistema de uma forma grandona e com excelência, assim, ela é ótima no que ela faz. E ela me apresentou esse universo, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente fica muito fechada, né? A essa questão, é computador, é site, coisas nesse sentido. E ela me chama para fazer a parte de designer, né, da solução. Na época chamava Rotina Delas. E a gente fez essa construção, né? Uma solução, sobretudo para mulheres, para melhorar a rotina das mulheres, né? Eu lembro que o nosso pitch ele ia muito para esse caminho do meu Deus do céu, tem muita coisa para fazer. Então era um aplicativo que traria condições para que essa mulher que às vezes não tinha uma rede de apoio, por exemplo, conseguisse construir a sua rotina, conseguisse ter ali tudo organizado de uma forma orgânica e de uma forma que de fato impactasse no dia a dia dela.
né? E, enfim, ficamos em segundo lugar, a nossa solução ficou em segundo lugar. E foi um momento, para mim, muito novo, mas ao mesmo tempo é isso, né, que eu falei. Tem coisas que são nossas e a gente não sabe, muito entre aspas, de onde vem, né? E então pisar ali era uma novidade, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu estava preparada para pisar ali, e sobretudo no dia que fui, né? Afinal, foi no dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha americana, e nós éramos um grupo de mulheres pretas, todas as pessoas que participaram eram mulheres pretas, e, enfim, a gente foi com essa sede mesmo, e entendendo que era nosso, assim, sabe? Realmente a gente se dedicou, foi uma construção muito bonita. Inclusive, uma pessoa chegou para mim depois, no final, para falar do designer, né? E aí, para mim também foi muito importante, porque por muito tempo eu fiquei escondidinha ali, né? Essa área da minha trajetória profissional ficou escondidinha ali. E foi uma afirmação ali para mim de, opa, isso aqui é meu, sabe? Isso aqui eu consigo. Então foi um diferencial que de fato impactou, porque é isso, né? O visual ele impacta ali dentro dessa construção, sobretudo. E quando eu olhei para a plateia, mas sobretudo para quem estava ali julgando isso, eu senti falta dos meus, das minhas, assim, sabe? Como Danúbia trouxe, a gente sabe que faz diferença, né? Eu trabalho hoje como social media e faço a gestão de comunicação de uma casa aqui em Salvador chamada Casa Crioulas. E a Ed fala muito, a Ed é a idealizadora da casa, ela fala muito comigo sobre pertencimento, que eu consigo comunicar pelo lugar do pertencimento, né? É diferente. Não é que outras pessoas não consigam, mas é que é diferente quando você entende o seu lugar ali, entende de onde vem essa fala, de onde vem essa construção. E ali eu senti falta disso. E aí, assim, fui ativista, continuo sendo, mas fui uma ativista mais ferrenha há muitos anos atrás, e em algum momento eu entendi que a minha existência, né, enquanto mulher, macumbeira, sapatão, enfim, todas as minhas intersecções, elas já comunicam bastante coisa, e estar onde eu estou, ocupar os lugares que eu ocupei já comunica bastante coisa. Eu comecei a respirar um pouco mais, mas naquele momento eu precisava, assim, falar, porque tem hora que vem aqui, né, vem na garganta, e é necessário, assim, se posicionar mesmo, assim, sabe? Então foi um grito ali, ao mesmo tempo um grito não gritado, porque, né, a gente também tem o dom aí da palavra, da oratória, então eu só fiz uma provocação, acho que foi isso, né? Eu fiz uma provocação ali para olharem para aquele movimento ali que estava acontecendo, de opa, peraí, será que a gente está atenta ao dia, à data que é hoje? E não é que a gente precisasse ganhar por conta da data, né? Porque, enfim, podem surgir esses questionamentos, mas não era sobre isso, era sobre a construção como um todo, assim. E é interessante e importante para a gente, né, que a gente se enxergue nestes lugares, tanto no lugar de estar ali sendo julgado, mas também no lugar de julgar, de se colocar, de se trazer especialistas que são ótimos e tem muitos aí para poder fazer esse julgamento ali, porque esse recorte ele vai acontecer sempre, não porque a gente quer, porque, né, não é uma coisa, ai meu Deus, quando eu falei, né, das políticas afirmativas, é isso que as pessoas acham que, ai, tá ali porque é um vitimismo, qualquer coisa nesse sentido, mas porque, infelizmente, gente, vamos falar a real, a gente vive numa sociedade racista, classista, homofóbica e todos os óbicas que podem existir, e
precisa haver esse olhar diferenciado para certos lugares. Fiquei muito feliz porque o segundo lugar também é algo muito potente, assim, né? A gente trazer uma solução falando sobre mulheres, para mulheres e construída por mulheres, sobretudo mulheres negras, é, com todas as suas intersecções, é muito potente, assim, né? Já que estava lá com a Nina, né? Já que é mãe, ela e o Wesley são da área da tecnologia, então Nina, ela já está acostumada, né? com o hackathon mais do que a madrinha dela, mas a gente conseguir conquistar esse lugar, né? Falando de algo que é pra gente, de fato, né? E era o tema do evento, era esse. Então, foi muito potente. E aí, depois disso tudo, conheci, né? No final, da Núbia chega para me abraçar e eu falo com ela que eu me senti muito acolhida naquele momento, porque não é fácil a gente também se posicionar e trazer essas provocações em certos lugares, em certos ambientes, porque isso impacta na nossa carreira, isso impacta na forma como a gente vai ser vista, porque historicamente as mulheres pretas são vistas nesse lugar de barraqueira, de já chegou para fazer, né, arruaça. Então, quando eu pego o micro. E aí eu lembro que no final eu até falei com Jaque, amiga, me desculpa, mas eu tinha que falar. E ela, amiga, é óbvio que você tinha que falar, é óbvio que alguém tinha que falar porque tava nítido, assim. Então, mas a gente se desculpa, né, com as outras pessoas, porque a gente sabe também que isso impacta, infelizmente continua impactando nas oportunidades que a gente tem, mas também existem outros olhares ali, né? Eu falo que eu tô é, como diz já, hackeando o sistema, e eu tô falando não é por mim mais, eu falo pelas crianças da minha família que me enxergam como referência hoje, que sabem que podem sair de Betim, podem andar de avião, que foi inclusive, né, uma fala que teve lá de, vocês já andaram de avião, que podem morar em outros estados, ainda não fui para fora do país, mas, né, planos, como eu disse no início, o mundo é muito grande para eu ficar num lugar só. Então, eu entendo que o meu corpo hoje, ele é político, a minha fala hoje, ela precisa acontecer, porque eu não estou falando só por mim, né? Como eu disse lá no início, eu inicio a minha caminhada fotografando a natureza, mas já vem para as crianças. E na época que eu comecei a fotografar, eu tinha um projeto chamado Projeto Cachear, que depois mudei de nome, né? Depois de, enfim, entender todos esses percalços da mulher preta, que eu trazia crianças e mulheres negras mais velhas para serem fotografadas juntas. E nesses movimentos, eu tive feedbacks nesse sentido de, olha, a Pititica tinha dificuldade de usar o cabelo dela assim, mas saiu de lá querendo, fui passar o creme para baixar, ela não queria, porque ela viu, ela se enxergou. Então eu sei que eu tenho a minha missão como anciã, né? Eu sou uma alma muito velha, gente. Eu sou filha de Nanã e com Xangô, eu sou uma alma muito velha, assim. A minha missão é essa, não é só para mim, né? Não é principalmente para quem está vindo, para essas crianças que estão vindo, assim. Então, tem momentos que eu entendo, né, que assim como o Shun, a gente vence algumas guerras no silêncio, mas tem momentos que a gente precisa de fato pegar o microfone e falar, e não porque me deram voz, porque voz a gente já tem, mas porque é importante fazer certas provocações, porque senão as estruturas não mudam, né? Então, eu vi que muita gente ficou incomodada mesmo, mas para mim, o grande ganho dessa noite foi esse encontro e esse acolhimento que eu recebi, né, de Danúbia, da minha esposa que estava lá, e de Jaque, de tipo, era isso, precisava. Alguém precisava falar e naquele momento fui eu. E é muito engraçado, né, Angel?
Eu também sou essa pessoa bem observadora. E assim como você, quando eu já cheguei, eu já fiquei incomodadíssima, de tipo assim, cara, no meu ponto de vista, é um evento incrível. Eu tive alguns problemas com a plataforma, eu gostaria de ter contribuído muito mais, porque eu tenho esse olhar clínico quando a gente está falando desses eventos do pitch de vendas e tal, que vem da maior parte da minha construção enquanto profissional. E que eu pude também perceber em alguns grupos que eu tive a oportunidade de passar, pouquíssima participação de pessoas negras, ainda pela quantidade de pessoas, né, que estiveram lá, e não porque essas pessoas não querem estar lá. Assim como você, tipo, eu fui conhecer um hackathon em final de 2023, uma amiga super insistiu, eu participei do hackathon do movimento Black Money, e que eu não ia, eu tinha comprado, eu tinha achado legal. Falei, amiga, não vou nisso daí, não. Não, você vai sim, e tal, e não sei o quê. Enfim, tá bom, vou lá conhecer e que fiz conexões incríveis que eu também tenho trazido para a vida, mas eu fui entender um pouco mais desse universo. Tanto é que depois de 2024 eu participo no movimento do Startup Weekend. E daí depois disso eu não parei mais, então já fui mentora de outros processos, né? Hoje falo que eu até gostaria em alguns eu gostaria de voltar como participante de novo, mas é isso, é ter a cabeça sempre em movimento, né? Pensar em outras possibilidades de soluções, mas pelos lugares que eu tive a oportunidade de passar, o tanto de soluções incríveis, né, que as pessoas criam a partir dos seus territórios, a partir das suas experiências. Mas ainda me incomoda, em julho, não lembro exatamente quando, em 2025, eu fui mentora de um evento presencial da Google para startups, que foi um inovação, que foi só um dia todo. Também era de preferência de mulheres, mas tinham meninos, né, eu digo meninos porque é uma galera bem mais jovem do que eu. E é, assim, muito nítido o quanto os nossos, eles se aproximam, quando vem a gente acaba ali construindo uma comunidade. E não diferente, né, porque como você trouxe aí as suas cabeças, eu sou filha de Ogum, então eu sou a mulher da batalha, eu sou a mulher que quer vencer. Um dos grupos que eu mentorei foram das meninas que, inclusive, também estiveram no Hacking Horror, elas ficaram em primeiro lugar, mas veio muito dessa minha experiência com pitch, de entender o que o processo quer e tudo mais. E aí, ali, o pouco das pessoas negras que tinham, a galera começou a se achegar, né? Eu levei uma menina que foi minha mentorada também, e falei para ela, gata, tu tá pronta para ser mentora, vamos com a tia, vamos aí desbravar o mundo. E eu não me esqueço que teve um grupo que tinham duas meninas pretas lindas, né? Elas são gêmeas. Não bastava uma, tem duas. E elas estavam num grupo com mais quatro, acho que eram 6 pessoas, mas elas eram as únicas mulheres negras ali, e que tinham uma solução que a Mai, tipo, é da área de alimentos, eles estavam pensando em reuso de alimentos e tudo mais. Falei, peraí que eu vou trazer a pessoa certa para vocês. Mai, conversa com essa galera aqui que tu vai conseguir dar dicas, né, porque é a tua área. E quando foi para a construção do pitch, né, não sempre, a gente não quer dizer nunca, mas sempre, né, um homem branco, era um garoto branco que estava lá, e ele quis dominar toda a parada. Não, vou jogar lá no chat GPT e não sei o que e tal. E aquilo me incomodou. Tanto é que eu voltei, gente, tá tudo bem com a construção do pitch, precisam de ajuda? Não, dona, tá na ponta da língua. E aí eu vi que as meninas ficaram meio assim, e óbvio, né, ele deveria ter dado, entre aspas, a oportunidade de uma mulher, pelo menos, apresentar, porque era um evento preferencialmente de mulheres, e o pitch dele foi horrível, a solução era muito incrível, mas não soube construir o pitch, acreditou muito na inteligência artificial. E aí ele quis um feedback, pô, Danube, e aí que você gostou, tal, falei, cara, vocês não ficaram entre os 3 primeiros de bobeira, porque eu falei para vocês que eles têm uma técnica, tem uma regra que é para ser seguida. Por que as meninas ganharam? Porque elas me mostraram o pitch e eu só falei, cara, e se a gente tirar isso daqui, botar aqui, para ficar nessa sequência lógica? Eu falei assim, eu não estou dizendo do meu achismo, eu estou dizendo
porque eu já estive do lado de vocês, e eu já sei como funciona. E aí o garoto não gostou, e depois as meninas vieram, pô, Danúbia, você falou que a gente gostaria de ter falado, e ele quis dominar a parada e não deixou a gente falar, e infelizmente é isso que acaba acontecendo nesses espaços. Mas aquele dia eu estava super feliz, porque duas das meninas que que participaram da comissão julgadora são duas mulheres pretas incríveis, que estão rodando aí esse universo também, e aí elas brincaram, falou, pô, Danúbia, as meninas que ganharam fizeram tudo direitinho. Eu falei, foram minhas meninas. Aí não vale, né, Danúbia? Você já sabe como funciona. Eu falei, não, eu só dei a dica, as garotas pescaram o que tinham que fazer e foi. Né? Mas ainda assim, quem acessa esses espaços, né? Não estou dizendo que pessoas brancas não possam criar soluções incríveis, mas elas não têm a experiência de passar pelo racismo como nós passamos. E aí a gente, óbvio, vai trazer esse outro olhar, como você bem trouxe, para poder hackear o sistema, porque é isso que a gente tem que fazer constantemente. E muito bem que você colocou, o nosso corpo já é um corpo político, e infelizmente, muitas vezes, sim, a gente vai precisar se calar para o Pix poder chegar, mas a gente não gostaria, mas também é uma estratégia, é uma forma de hackear o sistema, e eu sempre brinco, às vezes, não vou ter eu a figura da Danúbia ali para falar, mas com certeza vão ter muitas angels que estão em outros movimentos e sim, que vão poder estar ali para trazer esse olhar, para trazer essa provocação, e para a gente sim continuar dizendo que a gente vai continuar incomodando o sistema, porque por mais que algumas pessoas negras não queiram, o nosso corpo já é político, meu amor, o fato da gente estar em alguns espaços já é política, né? Não essa política que a gente vê hoje, mas a política, de fato, na construção de tentar mudar as estruturas. Por mais que você não queira, tá, meu amor? Mas é assim que funciona. E é isso, a gente não tem nem muito para onde correr, sabe? Quando a gente fala desses lugares de acesso, um evento dessa magnitude, muitos dos nossos nem sabem da existência, né? Não chega, não chega. O letramento em relação a isso, né? Porque quando a gente fala de letramento racial, não é só sobre a gente se entender enquanto indivíduo preto, mas é a gente entender que a gente pode ocupar espaços, né? Que a gente não só pode, como deve ocupar espaços. Então, eu sinto muito, muito isso, assim. Eu já estive em muitos lugares, a minha construção de carreira, ela não foi digital. A gente fala aqui em casa que a gente é dessa era de quando o digital estava chegando ali, né? E eu sou fruto de duas pessoas que namoraram por cartas durante muito tempo, né? Minha mãe trabalhava na cidade vizinha, então eles trocavam cartas. Não tinha telefone naquela época, era carta, assim, escrevia seus sentimentos, assim. E eu tenho uma construção digital, mas que não é o meu principal foco. Minha coisa é o pé aqui na vida real, né? Falando tete a tete, construindo, e eu acho que por isso também que meu trabalho ele vai por esse outro caminho, né? Então, é isso, já fotografei navio, né? Já trabalhei como na assessoria de comunicação lá na PUC, já coordenei equipe de um jornal grande, já coordenei equipe num BBB, né? Então isso me possibilitou acessos e a gente está sempre nesse questionamento de cadê os meus aqui, né? Sempre único, e isso incomoda. Então, quando eu chego nesses espaços, tem uma música da Bethânia e tenho cantado muito no meu ouvido, que é Eu Vou Aprender a Ler para Ensinar Meus Camaradas. E isso é um mantra que eu trago na minha vida, assim, sabe? Assim como lá com as crianças que eu falei, as pessoas ao meu redor, assim. Então, quando eu fui fotografar o navio eu trabalhei no Notícia Preta, né? Coordenadora de comunicação no Notícia Preta. E aí, pelo Notícia Preta, eu cobri Sapucaí, cobri o navio da Ludmilla. E no navio da Ludmilla, né? Em navio, cada dia tem uma festa diferente e tal. E aí, enquanto as pessoas estavam lá usando marcas chiques e afins,
Eu tava com a camisa da marca do meu irmão, com o vestido da marca da minha prima, com o kimono que é a minha amiga que faz, porque beleza, eles não podiam estar ali comigo, mas de alguma forma eu levei, assim, sabe? Então quando a gente fala, quando você trouxe aí, né, nesses lugares a gente naturalmente se aquilomba, né? A gente também consegue trazer esse aquilombamento de outros lugares, né? Então, quando eu vou para um evento desse e a minha roupa não é a roupa de uma marca de luxo, a minha roupa é uma roupa de uma pessoa que está ali comigo no dia a dia, que está no corre também, que está batalhando e que é como eu, assim, sabe? E que é potente no que faz. Então, eu acredito muito também nesse movimento, nessa construção quando a gente está falando desse hackeio de sistema, né? Quando a gente está falando de alcançar lugares, como que eu levo os meus? Eu posso não conseguir levar fisicamente, mas eu consigo levar, às vezes com uma palavra, às vezes citando, né, uma música. Eu tô sempre, e isso é algo que eu falo que vem muito da minha família, principalmente do meu pai, assim. Eu sou muito apaixonada pela minha família, assim, sabe? Não existe eu sem eles, assim. Isso é algo que também foi uma construção, apesar de durante muito tempo a gente ter se desconectado, a nossa linguagem, ela sempre aconteceu ali. E meu pai, eu estava contando para minha esposa esses dias, que o meu pai, quando eu voltei para Minas, depois que ele faleceu, foi muito louco, assim, porque aí você visita lugares que ele geralmente estava e você não encontra a pessoa, mas as pessoas estão ali para falar. E aí, eu cheguei numa sorveteria e aí a moça me perguntou: Ah, você voltou? Porque seu pai falou que você estava fora. E aí, do jeito que ele falou, parecia que eu estava fora do país, assim, sabe? E aí as pessoas falam: Seu pai falava com muito orgulho de você e do seu irmão, né? Então, meu pai estava sempre levando, independente do lugar que ele acessava, ele estava sempre levando, ou eu, meu irmão, falando do que a gente fazia, do que a gente desenvolvia, e os amigos dele também. Então, outro dia eu li uma frase, né? Também tem gente que fala seu nome em mesas de oportunidade. Meu pai era essa pessoa, esse griot, né? Que falava das pessoas que ele enxergava potencial também nesses lugares que essa pessoa não estava. E aí, às vezes, chegava uma mensagem, um telefonema, e aí depois você ia descobrir que era o meu pai que tinha falado, assim. Então, é, é isso, acho que eu carrego isso também dele, assim. A minha mãe, ela é mais racional, assim. Eu e meu pai éramos dois leoninos, e minha mãe, lá em casa são dois leoninos, dois arianos e um aquariano, assim, sabe? Então, a minha mãe com esse lado mais racional de um outro lugar da batalha, assim, sabe? Do lugar da fronte também, muitas vezes, mas de um lugar muito observador, assim. Então, a emoção e a razão, assim, bem equilibradas lá em casa. Então eu consigo olhar para isso e eu vou sempre reverenciar a minha família nesse lugar, porque o que eu sou hoje é a construção deles, assim. E assim como eu faço, o meu irmão também faz, as minhas primas fazem, sabe? Assim, é um movimento de cuidado mútuo. Não que a gente seja uma família de margarina, né? Tem os BOs, tem os perrengues, tem as fofocas, mas tem uma comunidade, assim, que tá passando um perrengue, não, vamos juntar aqui, vamos fazer, vamos acontecer. E isso eu percebo que é nosso, né? Ancestral de fato, né? A família do meu pai lá em Minas, lá em Betim, trabalham, eles moram num bairro chamado Angola, que foi construído por quilombolas mesmo. Meus avós, por parte de pai, foram uns dos primeiros a chegarem ali nesse bairro. E é algo assim surreal, porque todo mundo sabe de quem você é filho, sabe? Assim, é realmente uma grande comunidade, assim, é grandioso. E lá, por parte de mãe, meus avós também, assim, meus avós catadores de latinha,
né, de recicláveis, assim, e sempre trouxeram isso pra gente na essência, sabe? De comunidade, de fazer, de construir junto, assim. Então, é nosso, né? E é tão nosso que quando a gente vê situações assim, a gente se indigna, porque você fala, gente, mas passando todos os perrengues, porque eu não venho de uma família rica, não venho de berço de ouro, mas que nunca deixou faltar, porque se tem, eu vou falar isso, aqui come um, come dois, é igual coração de mãe, todo mundo vai se alimentar, sabe? A gente vai multiplicar aqui. Então, quando a gente se depara com certas situações, a gente não consegue ficar parado. Porque é nosso, né? Da nossa construção, assim. Ao mesmo tempo que também a gente vai entendendo, crescendo e acessando espaços que tem espaço que a gente vai precisar fazer uma luta de um outro lugar, né? Uma luta mais silenciosa, uma luta de tá bom, deixa achar, o protagonista pode, acesse seu protagonismo, meu amor. Eu já sei do meu, já sei quem eu sou. Eu tô construindo isso dia a dia, sabe? Então, é sobre tudo isso, né? A gente ter noção de quem a gente é, do que a gente representa, de quem tá com a gente. Porque eu falo que eu só voei porque eu sei que eu tenho um ninho para onde voltar. Todas as vezes que eu precisei, eu tive acolhimento ali, sabe? E isso, de fato, faz a gente achar que a gente pode tudo, né? E que a gente tenha mais pessoas negras nesse lugar de entender que elas podem sim, que elas podem ser médicas, advogadas, que elas podem ser artistas, né? Podem ser comunicólogas, podem ser da área da tecnologia e dominar muito dessa tecnologia, que inclusive nasce do berço africano, né? Então, assim, que a gente realmente se nutra do que é nosso, né? A gente não tá roubando nada de ninguém. A gente só tá reconquistando o que tiraram. Você só tá dando de volta. É simples, gente. Não tem. É tão simples, né? Quando a gente para pensar, que você fala, gente, mas é isso. É nosso, já era nosso. Agora a gente tá. A gente falou muito sobre empoderamento, mas hoje eu falo, não, gente, a gente tá se apoderando do que é nosso. Né? Então é sobre isso. Você trouxe um ponto, né, sobre a gente, sobre essa construção que a gente tem que fazer de hackear o sistema e que às vezes é cansativo em alguns momentos, né? Eu falo para a galera que sim, eu enquanto mentora de jornada também vou trazendo esse olhar dessa estratégia, que a gente tem que ter muita inteligência emocional, enfim, né, uma série de elementos. Mas eu falo que o quanto estar rodeada das nossas ancestrais em alguns momentos faz diferença, porque eu já fui essa pessoa mais uau, assim, mais, né, mais imbativa, óbvio que de uma forma estratégica, mas hoje eu fui entendendo que tem coisas que não vão resolver, então que a gente vai repensando estratégias para fazer esse hackeamento. E final de 2025 eu participei de uma roda de conversa, a finalização de um curso, e a abertura foi feita com a Conceição Evaristo, aquela mulher incrível, chegando quase aos 80 anos e agora sendo reconhecida por N coisas que ela já fez na sua trajetória profissional. Quando ela vai falando de que sim, gente, às vezes vai ser necessário chegar no miudinho, se fingir de morto para poder entender o que está acontecendo, né? Outros olhares, ela falou, gente, eu consegui muitas coisas só prestando atenção ali, matutando, fazendo o movimento em silêncio, que infelizmente em alguns momentos será necessário, e que na verdade tudo isso vem de provérbios africanos e que é uma tecnologia nossa. Bem pronto. Já estava escrito, né? Como traz a música lá do meu pai, já estava escrito, já é nosso. E a Conceição Evaristo, ela tem uma fala muito poderosa, porque ela fala, né, que a gente tem ela como referência, mas que a gente também não se esqueça que não vá para esse lugar do preto único, né, da história única,
porque romantizam muito a história de Dona Conceição nesse lugar de, poxa, ela tem 80 anos e conseguiu, mas, cara, ela queria ter conseguido antes, né? Então, eu acho ela de uma lucidez, assim, é literalmente uma griot, que inclusive no meu movimento de marca pessoal é uma outra referência que eu trago como marca pessoal, porque ela tá sempre lá com o turbantinho dela, com aquelas batas, e ela trouxe um tema que é a escrevivência, né? E aí, quando você traz a questão dos provérbios, é isso. Os provérbios africanos, eles vêm da escrevivência, de coisas que a gente já vive, que os nossos ancestrais já viviam ali, sabe? E não esquecendo também da nossa ancestralidade indígena, né? Aqui, pulsante, eu tenho é, por parte de mãe, né? A minha bisavó era uma mulher indígena e é um lugar que eu ainda não acessei da forma que eu preciso acessar de fato, né? Então a gente aqui, falando de Brasil, a gente tem uma riqueza dessa história, dessa escrevivência, e que a gente muitas vezes não acessa. E que vai de encontro com o que você trouxe de Dona Conceição Evaristo, né? Que ela fala, em muitos momentos eu precisei observar. Aí a gente lembra de Oxóssi falando da flecha, né? Ele não sai gritando, vou acertar a flecha, ele fica ali no miudinho, na hora certa ele faz. Né? Então, assim, é tudo nosso. E, inclusive, eu tava falando com Vanessa esses dias, cara, é muito louco pensar o quanto conseguiram minar a nossa autoestima a ponto da gente enfrentar tudo que a gente enfrenta hoje, sobretudo nossos ancestrais terem enfrentado, né, a escravidão da forma que foi. Porque a gente assistiu Revolta dos Malês aqui em Salvador, e aí tem uma cena no filme que eu fiquei arretada, que o personagem ali que interpretava, né, o escravo, a Sinhá, ele que lia as coisas, por exemplo, porque ela não sabia ler. Então, assim, como conseguiram? Tá tudo nesse lugar da autoestima mesmo. E não a autoestima da gente se vestir, da gente soltar o nosso black, não é sobre isso, é um outro campo. É uma autoestima Sim, intelectual, né? total. E a gente precisa de fato resgatar, porque é nosso, né? Tá com a gente, tá com a gente, sempre esteve, assim. Eu falo para as minhas meninas, né, tem um grupo, e de vez em quando, enfim, vão uns desabafos lá, a gente troca vagas e tal. Como eu conheço quase todas, né, um pouquinho da trajetória, e aí eu mandei uma vaga esses dias, marquei, falei, garota, isso aqui é a sua cara. Ah, mas tem isso e aquilo. Eu falei, meu amor, isso daí, isso, aquilo você constrói, você negocia, né? E aí veio desse olhar. Eu falei, eu vou falar para vocês, para quem já passou com o processo de mentoria aqui, mas eu vou continuar trazendo esse olhar para vocês. Precisamos acordar todos os dias com a autoestima de um homem branco mediano. Porque a gente já sabe que a gente não pode ser medíocre, a gente vai sempre ser muito boa naquilo que a gente faz. Se a gente não souber, a gente vai correr atrás. A gente é boa, muita coisa, para não trazer um palavrão aqui, no que fazemos, e é sobre isso. É quando você traz esse olhar de resgate, e de fato vem muita, enfim, das construções, da história pessoal, individual, né, de cada pessoa, mas quando você vai trazendo esse olhar, fala assim, meu amor, vamos lá que a tia está aqui para te ajudar. Se acontecer isso, sei lá, tem 10 coisas que estão pedindo, das 10 você tem 7. Cara, vai por mim, que talvez 3 que você não tenha, você não vai nem usar. Porque geralmente quem está pedindo não sabe nem o que está pedindo, esse é um ponto. Segundo ponto, se de fato você precisar usar, a gente já sabe que você vai correr atrás. Então negocia. Porque até isso foi nos tirado enquanto autoestima, né? Até porque as pessoas também não estão acostumadas a ter a pessoa preta de um lugar de uma pessoa negociadora. Ah, eu estou te dando isso, já tá bom. Não, meu amor, tá bom não. A gente também quer mais, né? E aí, quando a gente se posiciona e se coloca nesse lugar, as pessoas falam que a gente tem que
reacostumar essas pessoas a entenderem que esse também é o nosso lugar, porque na verdade sempre foi. Então, a gente aprender a negociar, a gente ser estratégica, às vezes ficar no miudinho lá quando precisa, mas essa autoestima, a todo momento, ela tem que ser reconstruída. E aí, quando você foi falando, né, desse processo que você faz a mentoria a partir de um outro olhar, eu já vou desse olhar bem mais algum, mesmo mais estratégica, de trazer para as meninas que não, que sim, a gente pode, óbvio, né, a gente trago muito esse, eu sempre brinco, né, de vez em quando a gente vai ter que trazer essa conversa mais fofinha, essa conversa mais formal, entender ali como de fato o que eu vou precisar fazer, seja no comportamental, seja na escrita, enfim, para hackear aquele sistema, mas que a gente vai conseguir fazer. E é importante a gente trazer esse lugar. E eu brinco especialmente com essa garota, né, gente, assim, uma garota incrível. A garota já é trilingüe e etc e tal. Eu falei, garota, você tá com medo de quê, meu amor? Conta pra tia, vamos aqui pegar na mão da tia, né? E eu trago muito disso para elas, esse olhar do coletivo, que eu também falo, e hoje eu não me permito mais estar sozinha, porque eu já consegui alguns acessos e que para mim, de fato, é muito chato estar lá sozinha. Esse é um primeiro ponto, porque senão eu não vou ter com quem dialogar, enfim, né? Trazer uma perspectiva racializada, porque pessoas brancas não vão entender sobre isso. E, na verdade, o segundo ponto, que quando a gente anda em bando, as pessoas, elas pensam se elas vão trazer algum comportamento ou alguma fala racista, porque enquanto você está sozinha, você está vulnerável. Se você está em duas, talvez, mas meu amor, a partir da, eu sempre brinco, né? Formou a quadrilha é para incomodar mesmo. E às vezes vai ter naquele dia uma pessoa que vai estar mais atenta que outra, e que é sobre isso. O poder do coletivo, ele é esse, é essa construção. E eu trago muito isso, né, nas minhas falas e em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de acessar, e é a gente também tomar cuidado com aquele preto que quer ser o preto único, porque infelizmente ainda tem muitos. Então sempre trago esse olhar para as meninas também, que infelizmente nem toda pessoa preta, né, vai ser ali teu parceiro ou tua parceira, e nem toda pessoa branca vai ser uma pessoa aliada. E teve uma vez que me fez uma pergunta muito difícil, dando ver como eu descubro isso. Falei, meu amor, só no dia a dia, quando você está num evento, se a gente andasse com uma bola de cristal seria maravilhoso, mas eu sempre falo, a gente descobre observando o discurso e a prática. Porque, sim, vai ter muita gente falar que é aliada, vai ter muito preto falar, não, eu estou ali, eu quero trabalhar pela comunidade, mas vem sempre o eu na frente, né? E as pessoas ela não têm esse olhar para a comunidade. Ou até diz que tem, vai tentar fazer alguma coisa, mas eu falo que nas demais atitudes as máscaras vão caindo. Então, e para quem eu falo que, ok, cada um segue o seu caminho, mas para quem já tem esse olhar mais voltado para o coletivo, a gente sempre vai ser aquela pessoa que vai falar, nossa, que triste, vai ser sempre aquela pessoa que vai se incomodar, né? Vai ser sempre aquela pessoa, ou eu já chego no momento, eu falo que eu estou no meu momento mais Malcolm, né, do que Martin, então às vezes eu tomo cuidado, eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Hoje eu falo que hoje eu tenho disfarçado bem, mas o olhar do Malcolm, né, esse olhar mais realista mesmo para as coisas, felizmente ele vai precisar acontecer. Eu trago, enfim, algumas pessoas negras agora no final de 2025 vieram conversar para fazer mentoria, e eu trago muito do lugar dessas pessoas, assim, mas você tem consciência de que você é um corpo preto nesse espaço? Talvez tu não chegou lá ainda, mas é porque tu é uma pessoa negra, e eu sei que às vezes dói, gente, mas infelizmente é a realidade. Então a gente precisa entender sobre esse lugar. Vai ter as demandas, não quero, tá tudo bem, mas a gente vai precisar sim racializar. Porque se você não presta atenção ali ao seu redor, o teu amiguinho está sendo promovido em quanto tempo? Por que você está parado ali? Por que para você é só promessa? Gente, não tem como, é o racismo gritando, né? E a gente tem que ter essa consciência. Pô, tem a consciência, quer continuar naquele lugar? Beleza, vamos trabalhar para aquilo. Mas, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar como hackear o sistema, né? Trabalhar quando pode, quando não pode falar, tentar achar, de fato, pessoas aliadas genuínas que possam te ajudar nesse processo,
até porque ainda quem nos promove são pessoas brancas, em sua maioria, né? E aí, se você tem uma liderança que tem a síndrome do preto único, possivelmente essa liderança não vai te promover, porque vai te enxergar enquanto uma pessoa concorrente. Isso é muito triste, mas enfim, acontece, na maioria das vezes. E se a gente não mudar esses olhares, a gente não avança enquanto comunidade, né? Então, acho que você trouxe isso aí lindamente, e pensando mesmo. E tudo o que a gente faz, queiramos ou não, algumas pessoas fazem de uma forma mais consciente, outras talvez ainda no inconsciente. Cara, é a nossa ancestralidade pulsando. Se nós chegamos até aqui, né? Se você construiu a tua trajetória em algum momento é que você fala, caraca, parei hoje para reler a minha trajetória, olha só quanta coisa eu fiz. Eu falo que se a gente for parar para prestar atenção em todos esses movimentos, né, eles perpassam pelos nossos ancestrais. Eu falo que os diretos e os indiretos, porque a todo momento o nosso povo sempre criou mecanismos de sobrevivência. Por isso que nós acabamos sendo múltiplas, né? Porque é o que você falou, o mundo é muito grande para eu ficar num lugar só. Assim como eu falo que existem tantas coisas incríveis que não dá para a gente pensar que a gente tem que nascer, crescer e morrer fazendo a mesma coisa. Que infelizmente, por isso que eu não trago a palavra carreira. Para mim, a palavra carreira é um negócio muito eurocentrado. Aí você nasce numa, né, quando você tem um certo privilégio, aí você vai para uma boa escola, aí você vai pensando o que você quer ser, aí depois você faz um vestibular, aí depois você faz a faculdade, aí depois você vai trabalhar naquilo que você estudou. E aí, enfim, você começa com X, quando você vê, quando você está com 30 anos, e essa geralmente é a média dessa galera, você já é CEO de algum lugar. Ó, que legal. Mas pra gente nunca ser assim. Não mesmo, eu lembro que tem uma das minhas escritas que fala sobre isso, né? Que é uma lista de compra que você tem que ticar. E aí, meu Deus do céu, quando eu olho pra mim, eu fico, eita, não tiquei quase nada, criei uma outra lista, porque, é mulher, aí tem que crescer, tem que cuidar da casa, tem que ter filho, tem que casar com um homem, e aí venho de uma família que é majoritariamente cristã, mas que me reconectando com a minha ancestralidade no campo de religiões de matriz africana, também já entendi que é algo que já está na minha família há um tempo, mas né, as coisas foram se desviando assim de alguma forma. E é isso, não tenho. Eu começo. É isso, começo artista, tipo, estava escutando Mariana Xavier. Mariana Xavier é uma grande amiga minha e ela estava falando sobre isso num vídeo hoje, que quando ela inicia a carreira de artista no teatro, as pessoas perguntavam para ela: mas e o trabalho de verdade? Eu já ouvi várias vezes, enquanto fotógrafa, né? Na verdade, uma vez eu passei por um processo que hoje eu entendo que foi um processo de racismo e de machismo também, porque o campo da fotografia sempre foi muito dominado por homens, e aí perguntaram para pessoa, falaram com a pessoa, mas eu achei que você tinha contratado um fotógrafo de verdade. E aí, naquele momento, eu lembro que, eu desci o nível, eu me belisquei, falei, menina, tô sentindo dor, achei que eu era de verdade, mas tudo bem. E aí, devolvi o constrangimento ali, sabe? Mas é isso, então eu vou para um outro caminho e aí eu começo artista. Tipo assim, como assim você realmente acha que você vai ser fotógrafa, né? E aí depois, beleza, sou uma pessoa que gosto de pessoas do mesmo sexo. Como assim? Que era coroinha lá na igreja, sabe? Assim, então a gente é múltiplo. E eu gosto muito de trazer o multiartista para o meu lugar, porque é isso, tem muitas coisas que eu posso ser, que eu tenho certeza que eu posso ser, porque o mundo é muito grande, a nossa história é muito grandiosa para se resumir a uma trajetória, a uma carreira que você escolhe muito, entre aspas, lá com seus 14, 15 anos de idade, que você ainda nem se forjou enquanto pessoa adulta ainda, né?
te entregam uma responsabilidade muito grande, e aí você entra, faz aquela faculdade ali, muitas vezes a pessoa vai com aquilo ali até o fim da vida e não foi feliz, porque não era uma coisa que ela fazia. Eu lembro que na época da faculdade tinha uma amiga que era uma amiga branca, mas o pai dela todos os dias levava ela e falava: você está fazendo o que você quer, mas quando você terminar, você vai fazer direito, para seguir o caminho da família, assim. E ela saiu de casa, assim. Eu não vou, não vou, assim. Então, tem muita coisa que a gente que é trazido pra gente nesse lugar que não é nosso, né? São os anseios das outras pessoas em relação à minha história, né? Então eu vou realmente, ó, desviando desse caminho, impôs demais pra mim, opa, não, muito obrigada, eu sei quem eu sou, e é isso até dentro de casa mesmo, assim, né? Porque eu lembro que na época que eu contei sobre a questão da minha orientação sexual, a minha mãe me questionou, a minha mãe falou comigo assim, Angel, mas a gente cria expectativas. E aí eu falei, mãe, mas você entende que as suas expectativas são suas e que eu não sou elas? E, enfim, foi muito tranquilo para mim essa construção, porque tinha diálogo na minha casa, né? E eu entendo ali a frustração dela e que não era uma frustração só dela, foi uma frustração que foi imposta nela, porque ela, como mãe, não podia errar e socialmente isso é visto como um erro, né? Então, ali também ela entendeu, opa, criei uma pessoa que dialoga, que sabe quem é. Isso aqui é meu, isso aqui eu consegui. Sabe, assim? Então vem disso também, né? Da gente se entender pessoa, da gente se entender ser pensante, ser que constrói e ser que tá aí para continuar e perpetuar a sua história, é a minha história que eu tô escrevendo, não é a história da minha mãe, não é a história do meu pai, por mais que façam parte, que tenham forjado muito do que eu sou hoje, minha voz. Sou eu falando agora, né? Então, acho que é muito importante quando você fala, né, das mentoradas, eu também com algumas, isso é algo que vem, que recorre, mas que comigo também, que eu preciso sempre estar revisitando e olhar, poxa, olha o tanto de coisa que eu já fiz, sabe? E que muitas vezes, Danúbia, não tem o nome, eu sou da área da publicidade, que é uma área que adora usar termo inglês, adora, né, gourmetizar tudo. E eu, por muito tempo, eu entrava no LinkedIn e falava, gente, isso aqui não é pra mim, eu não sei o que esse povo tá falando. E aí, quando eu ia traduzir, eu, opa, não, eu faço isso. E eu não faço isso de uma forma que foi, fui lá e peguei um diploma para fazer. Não, eu faço isso no dia a dia, né? A minha oralidade, não fiz curso de oratória. Isso foi construindo, vendo uma família que fala pra caramba. A gente tem o dom da fala, já que já é intrínseco. Óbvio que eu vou buscar possibilidades de fazer isso retornar para mim, né? Então, eu também entendi dentro da minha caminhada que não só os títulos, né, que trazem para a gente ganhos, né? Eu olho para o meu avô, cara que estudou, que não estudou, começou a trabalhar aos 7 anos de idade, precisou largar a escola, e aí um dia ele falou, eu me arrependo muito de não ter estudado, eu tenho muita raiva do fogão por isso. E eu falei, vô, a sabedoria que o senhor tem de vida, muita gente com PhD e afins não tem, muita gente, que ele falava, eu não sou letrado. Meu avô era um gênio na matemática, ele fazia contas que eu ficava assim, gente, o que é isso? E sem ter aprendido a tabuada, sabe, assim? E aí não é romantizar esse lugar, é entender que a gente tem com a gente possibilidades, só que não é explorado. Porque o lugar da educação, que é o lugar que eu tenho absoluta certeza que vai mudar o mundo, né? Vídeo que a gente está passando essa semana com a propaganda lá da Havaianas,
a interpretação de texto, é que vai fazer os movimentos acontecerem, né? Então, sim, a educação é muito importante, mas a gente não pode esquecer que existem várias formas de educação e que a nossa passa pela oralidade. Não está em livro de história, porque tiraram isso para a gente, mas é uma história oral, é uma história falada, é uma história passada de geração para geração. E que isso também é educação, né? Que isso também tem que ser considerado educação. Então, quando meu avô fala isso comigo, vou não, pelo amor de Deus, sabe? Assim, meu avô foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre minha orientação sexual. Assim, vou, beijo meninas. Ele, tá. Tipo assim, e meu avô era um homem negro, criado pelo pai, porque a mãe morreu no parto, e mais 6 irmãos, eram 6 homens naquela casa. E é a pessoa com quem eu consegui falar sobre vários assuntos da minha trajetória e que ele não se escandalizava. Ele é de outra época, ele era, né, de outra época. Então, meu avô nasceu em 33. Meu avô viu muita coisa acontecer, viu ditadura, viu, enfim, né, governos e desgovernos acontecendo. Nunca pegou numa caneta para aprender a ler, para poder. Mas a vida ensinou ele ali. Então, vai de encontro com a história da Dona Conceição também. Né? Então, os nossos, eles têm muito para ensinar para a gente, mas não é uma coisa que está no livro de história, é algo que é oral, que é de vivência, né? É de pertencimento mesmo. Sim. E você falando isso, né, vem muito desse resgate, que é o meu propósito no podcast, né? Aos poucos eu, enfim, estou soltando os vídeos, mas a minha ideia é que as pessoas experimentem esse poder da escuta ativa, porque a gente vive num mundo tão louco que a gente às vezes não para dialogar com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente acorda, fica lá, se deixar quase 1 hora no Instagram, você troca direct, não sei o quê, e mesmo assim, quando você encontra com as pessoas, eu tenho algumas amigas que eu falo assim, cara, eu vim aqui para te ver, vamos botar ali no modo avião, 1 horinha, né, que depois, enfim, passa a ser mais, porque parece que a gente tem que estar o tempo todo conectado, tem que estar aparecendo, tem que estar em todos os lugares, enfim. E as pessoas perderam muito sobre essa questão da troca que vem através da oralidade. E com os mais velhos, hoje, não vai adiantar, vai ter que parar para ouvir, né? Buscar lá um griot, enfim, que é um dos projetos esse ano para 2026, ter episódios aqui só com os mais velhos, que é sobre isso, a gente beber dessa fonte, para não se perder nessa construção da escrita, da oralidade, da transmissão de saberes, que de fato muitas vezes não vai estar nos livros de histórias, não vai estar nas receitas no YouTube, é essa troca genuína que se faz, que é o que de fato vai fazer a diferença para a gente descobrir um pouquinho mais dos nossos, porque ainda assim muitas coisas estão sendo reescritas, mas ainda tem muita coisa que está aqui, ó, muito viva na memória deles, né? E assim, já que o nosso papo tá incrível, a gente começa a falar de ancestralidade aqui, ó, os pensamentos, eles fluem, né, Angel? Mas eu quero que você traga, assim, um recado final que, assim, que comunique com quem é Angel dentro dessa trajetória incrível, com esse olhar mais específico, passando pela fotografia, e que daí vem para, né, para essa construção de pessoas com suas marcas pessoais e perpassam pelo mundo do marketing digital. Mas antes de você falar, eu gosto muito de fazer esse adendo em relação ao LinkedIn. Eu sempre falo para a galera que é onde eu tenho feito também construções e conexões incríveis, mas que eu também tenho sido essa pessoa disruptiva dentro daquela plataforma. Eu não performo como tecnicamente acreditam que tem que performar, porque assim como em qualquer outra rede social, eu acredito que a gente está ali também para fazer a nossa construção enquanto profissional. E que a gente pode comunicar da forma que a gente quiser. Óbvio que quando eu comecei, sei lá, uns 10 anos atrás, que eu comecei a olhar
de fato para essa plataforma de uma forma estratégica. Eu estava num outro momento da minha jornada, digamos que eu tinha essa roupagem um pouco mais corporativa, mas que eu também já achava aquilo muito chato, porque senão fica só parecendo que eu vou lá, me conectei com o Angel, oi Angel, tudo bem, o que você faz, onde você... E quando eu vou lendo ali, hoje fazendo algumas mentorias de reestruturação, e que às vezes é uma das dificuldades das pessoas, e que a gente só consegue reconstruir isso, voltando à nossa prática de conversar, as pessoas elas esquecem de falar quem elas são. Cara, isso para mim é muito louco. Eu chego, vamos tomar um café virtual, ok. E aí, geralmente, se é a pessoa interessada na mentoria, eu gosto que a pessoa fala primeiro, que eu vou ali colhendo alguns elementos. E aí, quando a pessoa acaba de falar, eu falo assim, então, mas aí eu vou voltar na minha primeira pergunta. Quem é você? De onde você veio? Quantos anos você tem? O que você gosta de fazer? As pessoas, elas vestem tanto essa roupagem, e infelizmente, esse é o mecanismo mesmo do sistema para nos engolir, que as pessoas esquecem quem elas são, de onde elas vieram. E você trouxe muito isso nessa sua conversa. Cara, eu carrego muito do meu pai, bebo dessa fonte, porque, na verdade, é dessa forma também que nós vamos construindo a nossa vida profissional, muito a partir do que nós somos. E as pessoas, elas se esquecem disso, né? Então, eu queria que você deixasse aí esse recado final. E, cara, se deixasse aqui, a gente ficaria umas 3 horas fazendo esse podcast, que tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Te marco no segundo. Vamos. Eu gosto de falar, né? Comunicação está na minha vida, na minha história, na minha família, assim. Mas quando você traz, né, dessa pergunta do quem é você, eu me lembro de uma vez que eu fui me inscrever para uma vaga. E aí, quando perguntou isso, eu fui recorrer a uma amiga que é psicóloga, eu falei, não sei responder, não sei o que eu falo. E ela falou, somos seres múltiplos, né? Tem um contexto da pergunta. Então, a depender do contexto, você vai responder sobre o seu campo. Eles querem saber do seu campo profissional, então você vai trazer ali a sua trajetória. Mas a depender da pergunta que veio, você vai trazer sobre a sua história, assim. Então, mas como que a gente consegue responder isso? Autoconhecimento, né? A gente realmente entendendo que é de dentro para fora, que essa construção ela acontece de dentro para fora e que a gente é muito legal, mas a gente também não é legal o tempo todo, né? E isso é importante, porque eu vou saber usar isso estrategicamente, eu vou saber os lugares que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu chego, eu gosto de conversar. A minha esposa outro dia me gravou, a gente estava lavando roupa numa lavanderia aqui perto de casa, e aí eu comecei a conversar com uma pessoa, ela gravando, gente, onde ela vai, ela faz amizade. Isso também eu sei que vem do meu lado mineiro, né? Mineiro adora uma conversa. Mas eu sou uma pessoa expressiva e comunicativa, e por muito tempo eu achava que não, eu achava que era tímida. E aí eu chegava nos lugares, não falava, e aí fui entender os silenciamentos que eu passei, né? Mas eu também entendo que, apesar de ser uma pessoa comunicativa, em alguns momentos eu vou precisar. Opa, esse aqui é um espaço que tem uma outra pessoa falando, então eu vou precisar dar esse passinho para trás e estar nesse lugar da escutativa, que é algo que eu tenho muito forte no meu trabalho, né? De gente, a Ed um dia falou comigo, é engraçado, né? A gente tem curso de oratória, mas a gente não tem curso de escutatória. E é de fato isso, né? Então, quando eu falo que a minha trajetória ela vem dessa construção familiar, dessa construção de entender os meus mais velhos. Meu avô foi a faculdade mais linda que eu fiz na vida, assim, sabe? Meu avô me ensinou muita coisa. Minha avó também, minha avó era mais caladinha, assim, mas a forma como ela a gente saía para catar latinha e a forma como ela fazia aquilo ali era dela, assim, sabe? E ela tinha as pessoas respeitavam a minha avó de um lugar assim que eu ficava, gente, que hoje eu entendo, né? Porque ela se posicionava, ela estava ali fazendo um trabalho que muita gente
enxerga de um lugar bem, bem pesado e que não é romântico, mas que ela conseguiu se impor, ali ela conseguiu. Então, a mensagem para mim é que a gente realmente olhe e escute essas pessoas que vieram antes da gente, que a gente beba de fato dessa fonte para a gente construir para frente, né? Porque é a gente que está com esse dever hoje nas mãos, né? Principalmente quando você traz, eu saio com as minhas amigas e falo, vamos desligar o celular aqui 1 horinha pra gente conversar. A gente vive um lugar, um momento de hiperconexão, que as crianças já estão nesse lugar. Eu brincava no terreiro com um abacateiro. Eu, inclusive, eu encontrei ontem a minha amiga de infância. A gente pegava mato, pegava as coisas da horta e inventava que tinha ali os animais da floresta e a gente cuidava daqueles animais, assim, né? Sempre bruxona, desde criança, muito bruxona. Mas a gente usava a nossa imaginação para coisas manuais, sabe? E a gente vê as crianças perdendo esse lugar. E quem tem que fazer, quem está educando, quem vem como lugar de educador nesse lugar somos nós. E como que eu vou aprender se eu não escuto quem veio antes de mim? E sobretudo quando, né, na minha construção profissional, dentro da fotografia, eu lembro que tem uma amiga que ela fala assim, ai, cuidado com a gente, porque ela fotografa você naturalmente mesmo. Eu falo, gente, não tem Photoshop aqui. Não, a gente realmente, porque dentro da fotografia, a minha missão dentro da fotografia sempre foi que as pessoas, retratar a história real das pessoas, para que daqui 10, 15 anos elas peguem essa foto e falem, essa aqui era eu. Sabe, melhorei ou piorei, não sei, mas era eu de verdade. E eu trouxe isso para a comunicação, né? Em épocas de IA, e não utilizar da IA, mas é utilizar dela de forma estratégica e realista, é a gente realmente buscar essa essência, principalmente quando eu estou falando dessa construção de marca pessoal, né? Buscar, porque está na nossa história, está com a gente. E quando falam que não, é para inventar NX coisas para que a gente gaste mais, para que esse desempoderamento se torne lucro para outras pessoas, assim, né? Então, é isso. Se conheça quem veio antes de você, beba de fato dessa fonte, se apodere disso e traga a sua voz, porque tá aí com você, sabe? E a gente vai aprendendo muita coisa no caminho, vai reaprendendo muita coisa, mas é de dentro para fora, assim. Quando essa chavinha mudou na minha vida, muita coisa se abriu, assim, sabe? Muitos caminhos se abriram. Eu entendo que hoje eu olho para a história do meu pai, eu olho para a história da minha mãe e falo, caraca, por isso aqui eu consegui isso. Quando eu olho para os meus avós lá, com essa questão, né, da sustentabilidade, meu avô e minha avó já faziam sustentabilidade antes mesmo da gente discutir isso, sabe? Assim, então tá com a gente, os poderes e os saberes estão com a gente, é a gente realmente saber utilizar isso a nosso favor a partir de agora, assim, e isso é diária, construção diária. Não tô pronta, ainda tem meus BOs, ainda tem dia que eu não acredito, né? E aí são nesses momentos que eu vou revisitar. E um momento muito emblemático para mim foi na época que eu coordenei, né, uma equipe, fui ADM de um BBB, e eu lembro que muita gente chegou, porque eu estava num lugar de destaque de visibilidade ali, e eu fui para o Rio, e eu ligava para as minhas amigas, eu ligava para o meu pai, eu ligava para minha mãe para falar com eles, que eu falava, vocês me conhecem, sabe? Eu sei que vocês estão comigo porque vocês gostam de mim, de fato, né? Então a gente está atenta, de fato, a quem está ao nosso redor, a quem está realmente junto com a gente, construindo, para que nesses momentos que a gente se perde, a gente fala, opa, peraí, eu tenho quem vai conseguir, vai me dar a mão e vai conseguir me relembrar disso, assim. Então é sobre isso, né? É um caminho de dentro para fora,
E é isso que vai realmente trazer revolução e, sobretudo, se educar nesse lugar, né? Mais uma vez eu bato o pé que a educação é que vai transformar o mundo. Então se eduque, se estuda, estuda, estuda mesmo, vai ler, vai beber de outras fontes, vai buscar para que a gente realmente consiga resgatar essa intelectualidade que é nossa, né? Que tiraram, mas que está aqui, está com a gente. Não tem como dizer que não está porque está. É isso, maravilhosa, né, gente? Andy, eu quero primeiro te agradecer por você ter topado estar aqui. Eu gosto sempre de trazer esse olhar para as pessoas. E tem muita gente incrível, que as pessoas precisam conhecer, que as pessoas precisam ouvir. E esse é um dos objetivos aqui do Pod Dan. E quero encerrar dizendo que tudo que você trouxe, né, passando pelo olhar da educação, a gente sim buscar esse conhecimento constante, da gente olhar para dentro, que também é muito importante, né, a gente não avança se de fato tivermos esse autoconhecimento de quem nós somos. Você trouxe sobre perspectivas, né, sobre olhar, as expectativas que as outras pessoas criam sobre sobre a nossa pessoa, ou as nossas pessoas, enfim, porque a gente desempenha vários papéis sociais, e a gente precisa, sim, entender desse lugar, isso daqui é meu, isso daqui é seu, o que eu posso te entregar é isso, e o mais importante é o outro entender o que ele vai fazer com essa informação, ou com o que ele pode receber. E que no final do dia, quando a gente passa por essas expectativas, especialmente profissionais, se a gente não toma cuidado, dependendo dos lugares que a gente começa a avançar, de fato, em algum momento a gente pode se perder. E que daí a gente não perca essas conexões. Eu estava aqui no começo, antes de gravar, falando para ela, cara, eu tô com uma amiga aqui que sumiu e não sei o que, e a garota não me responde, já estava quase indo lá bater na casa dela, ela me retornou, e que vem desse lugar, amiga, tá tudo bem? Ah, tá, mas tô assim, então não tá tudo bem, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, vem muito desses lugares as pessoas saberem também onde encontrar esse lugar de afeto e esse lugar de acolhimento. E eu vou encerrar aqui dizendo que eu tive a oportunidade, no final de 2025, de ser mestre de cerimônias da Conferência Juntos, e a gente teve uma pauta com a maravilhosa, com a Xenia Carlson, e ela diz, né, que não se procura afeto em lugares de opressão. Então, que a gente sempre se lembre disso. Eu saí de lá, assim, aquela mulher é uma entidade, né? Eu saí de lá com essa frase na cabeça, que às vezes muitas pessoas negras precisam entender sobre isso, e que vai passar por muitas coisas que nós falamos aqui, inteligência emocional, saber hackear o sistema, porque sim, tem alguns espaços entre que serão espaços de opressão. Então, se a gente não começar a pensar no coletivo e construir essa rede de afetos, a gente adoece e a gente não avança. Eu acho que foi um pouco disso que nós conversamos. Então, encerro aqui de novo agradecendo aos nossos apoiadores, a Agência de Comunicação Respeite Meu Chiado, Maria Preta Pier. Eu espero que vocês tenham assim aprendido muito e um pouquinho, né, do que Angel trouxe da sua história, porque é pouquinho, uma hora e meia não dá para conhecer as pessoas, né, gente? A gente tem uma mínima ideia de como é a trajetória das pessoas, mas eu gosto sempre de dizer que vocês conheçam, entre lá, depois vou pegar aqui as redes sociais de Angel para deixar para vocês os recadinhos, para deixar para vocês aqui como se conectarem, e que a gente continue avançando nessas pautas. Eu sempre digo que é necessário, eu gosto de dizer que todos nós somos ancestrais, cada um dentro do seu tempo. Então a gente aprende tanto com os mais novos quanto com os mais experientes, a gente aprende com a galera que está ali dentro da nossa idade, mas que, como falamos aqui no final, gente, tira ali assim, aquele seu tempinho, sem internet, o seu amigo com a sua amiga, com o seu pai, com a sua mãe, com quem quer que você esteja, porque o tempo ele não volta atrás. E são só esses momentos que a gente vai conseguir ter de lembrança na nossa memória, né? Angel, gratidão por ter topado estar aqui Eu também quero te agradecer, assim,
pela nossa conexão, pela forma que foi no mundo, né, onde a gente vive nos lugares para fazer networking, ou para, enfim, construir contatos. É muito bom ter contatos de fato humanizados, né? De olha, eu te entendi, eu tô aqui para te acolher, assim, e te agradecer também por falar. Então, acho que essa parceria, né? Essa conexão ela acontece de uma forma muito humanizada, que é o que eu prezo na minha vida, assim. Então, obrigada pela oportunidade, né? De falar. Eu amo falar, gente. Eu ficaria realmente aqui a tarde inteira falando. Tenho muita história para contar. A gente vai falando aqui, vai lembrando de coisa. Mas e é muito bom ter esses espaços, assim, né? Que são construídos por nós. Pelos nossos, assim, então muito obrigada, vida longa ao Poddan, e venham mais e mais pessoas falarem, contarem as suas trajetórias, e sobretudo, muito obrigada a você, assim, por ser essa referência também, esse lugar de gente olhar e falar, poxa, eu consigo, sabe, tem uma pessoa parecida comigo ali, e não é só sobre ter uma pessoa parecida comigo, mas sobre ter uma pessoa parecida comigo que está aberta também a dialogar comigo, a trocar, né? Essa semana, semana passada, acho que a gente ficou 1 hora também conversando, contando sobre a vida, contando sobre trajetória, e sem uma coisa tipo assim, eu preciso de você para isso. Não, vamos tirar 1 hora do nosso dia para a gente se conhecer, assim, né? Então, que a gente tenha mais encontros como esse, assim, e gratidão, gratidão. É, vai sair em 2026, mas, né, agradecendo esse ano, 2025, ano do papai, de meu pai Xangô, que foi um ano de muitos encerramentos, e eu vou para 2026 muito mais fortalecida, assim, né? O ano de 2025 foi um ano de realmente de reencontro comigo mesma, então eu sinto que 2026 ele vem forte e que a gente vai aí realizar muitos planos, muitos sonhos, assim. Então, obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço a troca, agradeço a oportunidade de também conhecer um pouco mais da sua história, que em breve possamos nos abraçar novamente. E assim eu encerro o Pode, Dan. Eu sempre falo que pode. É o seu podcast disruptivo. E gratidão também para quem nos ouviu até agora, porque é um desafio as pessoas ouvirem um episódio completo. Mas, enfim, depois o algoritmo vai lá contar para a gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio.